Bom, pessoal, vamos para mais uma aula de eletrodinâmica. Na aula anterior, aprendemos o que são geradores e trabalhamos com a lei de Ohm-Pouillet. Hoje, aprenderemos a associar esses mesmos geradores em série, em paralelo e também de forma mista. Além disso, aprenderemos uma maneira de generalizar a lei de Ohm-Pouillet para circuitos em que temos vários geradores, independentemente de qual seja a associação em questão. Um conceito importantíssimo para a aula de hoje é o de gerador equivalente. É que nas associações em série, em paralelo e também de forma mista, trabalhamos com vários geradores. E uma maneira muito bacana de interpretar esses circuitos é substituir todos esses geradores por um único gerador, chamado de gerador equivalente. E esse gerador equivalente precisa desempenhar as mesmas funções que os geradores previamente associados. Quando falamos em mesma função, estamos falando, por exemplo, em manter a mesma corrente elétrica que passava pela associação de geradores, além, por exemplo, de manter entre seus terminais uma diferença de potencial igual àquela que foi mantida pela própria associação. Isso é bem parecido com o conceito de resistor equivalente, em que tínhamos associações com vários resistores e as substituíamos por um único resistor que possuía uma resistência equivalente à da associação e que desempenhava as mesmas funções que a própria associação. A primeira associação de geradores que estudaremos é a associação em série. Por definição, essa associação ocorre quando os geradores são percorridos pela mesma corrente elétrica. Para que isso seja possível, precisamos de duas condições. A primeira é que não pode haver nós entre os geradores. Lembre-se que o nó é um ponto de divisão de corrente. Como não queremos que a corrente se divida, para que os geradores sejam percorridos pela mesma corrente elétrica, não pode haver nós entre os geradores associados. A segunda condição é simples. O polo positivo de um gerador deve estar ligado ao polo negativo do outro. Imagine, temos aqui 3 geradores associados em série. O que nós precisamos é que o polo positivo de um gerador esteja associado ao negativo do seguinte, e assim mantemos a associação. Veja que se a corrente elétrica passasse por esse trecho, realmente eles seriam percorridos pela mesma corrente. Eis um esquema simplificado de uma associação em série. Note que temos aqui 3 geradores com suas resistências internas, R1, R2 e R3, e também cada gerador com a sua força eletromotriz. Na associação em série de geradores, não existe a necessidade de que os geradores sejam idênticos. Podemos ter uma força eletromotriz de 8 volts aqui. Este pode muito bem ser de 7 volts. E este último gerador pode ter uma força eletromotriz de 5 volts. Não existe necessidade de geradores iguais. Você pode até tê-los, mas não há uma obrigação para que isso ocorra na associação em série. Note que obedecemos àquela condição mencionada anteriormente. Temos aqui polo positivo ligado ao negativo, polo positivo ligado ao polo negativo.
Note que todos esses geradores são percorridos pela mesma corrente elétrica e, portanto, trata-se mesmo de uma associação em série. Perceba que estamos adotando o sentido convencional da corrente elétrica para o gerador, em que a corrente entra pelo polo negativo e sai pelo polo positivo. Até por isso precisamos daquela condição de que o polo positivo de um gerador esteja conectado ao polo negativo do próximo, para que possamos manter esse sentido convencional da corrente sem maiores problemas. Note também que os nossos dispositivos elétricos estão entre os terminais A e B, onde teremos uma DDP própria para essa associação, que estudaremos em breve. Por enquanto, podemos apenas afirmar que, numa associação em série, os geradores são percorridos pela mesma corrente elétrica. Isso significa dizer que, para os elementos associados, a corrente elétrica é constante. A segunda conclusão parte do seguinte: veja que cada gerador é capaz de fornecer uma potência útil para o circuito externo e, portanto, cada um deles estabelece uma tensão elétrica para este mesmo circuito. A tensão elétrica total, como esses elementos estão em série, será a soma de cada uma dessas DDPs. Lembrando que a DDP é uma grandeza escalar e, portanto, podemos realizar esta soma. Os três geradores juntos mandam essa tensão elétrica total, que será a soma da tensão número 1 com a tensão número 2 com a tensão número 3. Esta é a segunda conclusão. A diferença de potencial entre os pontos A e B é a soma das tensões elétricas parciais estabelecidas por cada gerador da associação em série. No exemplo que escolhemos trabalhar, nós vamos até a terceira tensão elétrica, pois temos 3 geradores associados, mas para um número n fictício de geradores, somaríamos até a enésima tensão elétrica. A terceira conclusão tem origem na segunda. Isso porque aprendemos na aula passada que a equação característica do gerador é tal que a tensão elétrica seja igual à força eletromotriz menos a resistência interna do gerador vezes a corrente elétrica que o atravessa. Podemos adaptar essa equação para cada gerador que estamos trabalhando em nossa associação. Então, vamos simplesmente repetir esses parâmetros para 1, para 2 e para 3. Note que não existe a necessidade de discriminar a corrente elétrica. Isso porque a corrente elétrica, numa associação em série, é a mesma para todos os geradores. Veja que bacana! Na segunda conclusão, vimos que a tensão total estabelecida entre os pontos A e B é a mesma coisa que a tensão mandada pelo primeiro gerador mais a tensão estabelecida pelo segundo mais a tensão estabelecida pelo terceiro. Agora podemos substituir estas expressões que acabamos de definir nessa expressão da segunda conclusão. Então, ficaríamos aqui com ε1 menos R1 vezes I. Aqui nós somaríamos, mais o ε2 menos o R2 vezes I. E aqui, por fim, teríamos mais ε3 menos R3 vezes I. Note que podemos reorganizar esta expressão de uma maneira mais agradável. Por exemplo,
nós temos aqui uma soma das forças eletromotrizes. Vamos colocá-la aqui separadamente para que a nossa equação fique bastante organizada. Temos aqui um sinal de menos que vamos inserir aqui. A corrente elétrica é um fator que se repete em 3 termos. Podemos, portanto, colocá-lo em evidência e podemos aqui somar essas resistências internas entre parênteses. E aqui nós temos a equação geral para o circuito que estamos estudando. Note que temos a equação para os 3 geradores que escolhemos trabalhar, mas que essa equação é facilmente adaptável para N geradores. Veja que temos um termo com a soma das forças eletromotrizes. Então, somaríamos até a enésima força eletromotriz, enquanto que aqui temos um somatório das resistências internas. Somaríamos, portanto, até a enésima resistência interna do nosso circuito com N geradores. Galerinha, note que este termo podemos chamá-lo simplesmente de força eletromotriz equivalente, pois estamos reunindo as forças eletromotrizes de cada gerador. E, por outro lado, podemos fazer o mesmo para as resistências internas, chamando este termo de resistência interna equivalente. Essas duas observações nos levam às quarta e quinta conclusões. A quarta conclusão diz respeito à força eletromotriz equivalente, que nada mais é que a soma das forças eletromotrizes parciais. Para N geradores, somaríamos até a enésima força eletromotriz. E a outra conclusão que tiramos da terceira é que a resistência interna equivalente é a mesma coisa que o somatório das resistências internas parciais. Para N geradores, somaríamos até a enésima resistência interna. Eis o nosso gerador equivalente. Temos aqui uma força eletromotriz equivalente, que corresponde à soma das forças eletromotrizes parciais. Temos também uma resistência interna equivalente, que corresponde à soma das resistências internas parciais. Veja que esse gerador equivalente está entre os pontos A e B e, portanto, temos aqui a DDP estabelecida entre esses pontos, que era a mesma coisa que a DDP da associação que trabalhamos previamente. A equação característica deste gerador equivalente está aqui. A tensão entre os pontos A e B é a mesma coisa que a força eletromotriz equivalente menos a resistência interna equivalente vezes a corrente elétrica que o atravessa, né? Que é a mesma corrente elétrica que vimos para a associação anterior. Note que, se nós tivéssemos geradores iguais, poderíamos trabalhar com essas expressões abaixo, pois a força eletromotriz seria a mesma para todos, né? Então, se tivéssemos 3 geradores com 5 volts cada, né, de força eletromotriz, a gente até podia fazer 5 mais 5 mais 5 igual a 15 volts, não tem problema. Mas você pode simplesmente pegar o número de geradores e multiplicar pela força eletromotriz que todos têm em comum. Podemos fazer o mesmo para a resistência equivalente, se tivermos, logicamente, geradores iguais. Pegamos o número de geradores em série e multiplicamos pela resistência interna em comum a todos eles.
Quero que você perceba que numa associação em série, ao colocarmos mais geradores associados, aumentamos a potência fornecida ao circuito através do aumento da força eletromotriz do sistema. Como é que podemos enxergar isso? Aprendemos na aula passada que para o gerador, a potência útil é a mesma coisa que a potência total gerada pelo dispositivo menos a potência dissipada em sua resistência interna, em sua resistência característica. Nós aprendemos, pessoal, que essa potência total é a mesma coisa que a força eletromotriz vezes a corrente elétrica. O bacana é que na associação em série, aumentamos essa potência, pois aumentamos automaticamente a força eletromotriz equivalente. Lembre-se que a força eletromotriz, numa associação em série, é o resultado da soma das forças eletromotrizes parciais. Portanto, quanto mais geradores colocamos no circuito, maior será a força eletromotriz equivalente. Isso quer dizer que se aumentarmos essa força eletromotriz, a potência total aumenta. E essa potência total aumentar significa dizer que essa potência útil, que é a potência fornecida ao circuito, também vai aumentar, porque se você aumenta este termo daqui, essa subtração vai dar um valor maior que o anterior. É só você imaginar. Imagine que tenhamos aqui 4 watts de potência. Se você coloca mais forças eletromotrizes, podemos subir isso aqui para 10 watts de potência num valor fictício, certo? Então, se aumentarmos essa parcela, temos que essa subtração assumirá valores cada vez maiores. Isso vai fazer, então, com que a potência útil também aumente. Pessoal, lembre-se que a potência útil é a mesma coisa que a tensão mandada ao circuito vezes a corrente elétrica. Quer dizer, então, que se aumentarmos a força eletromotriz equivalente, aumentamos também a tensão que é mandada para o circuito, o que é interessante, não é mesmo? Porém, note que, na segunda observação, dizemos que a resistência equivalente também aumenta, e isso é verdade. A resistência interna para o gerador equivalente, ou seja, para a resistência equivalente, é a soma das resistências parciais. Então, quanto mais geradores colocarmos no circuito em série, a resistência equivalente também vai aumentar, também vai subir. Basta você lembrar que a potência dissipada é a mesma coisa que a resistência vezes a corrente elétrica ao quadrado. Se essa resistência interna aumenta devido à associação de geradores, temos que essa potência dissipada também aumentará, de uma forma que, se alcançar determinados valores, podemos causar algum prejuízo para os nossos dispositivos. Lembre-se que essa potência dissipada, em sua maior parte, é convertida em calor, graças ao efeito Joule, né? Corrente passando por resistor, temos liberação de calor, beleza? E esse esquentamento pode, em alguns casos, prejudicar alguns componentes do circuito. Vamos estudar as previsões feitas nessa página em nosso simulador preferido. Temos aqui, pessoal, uma pilha de 5 volts de força eletromotriz e resistência interna 2 ohms. Pus ao lado 2 pilhas idênticas. Daqui a pouco vamos associá-las ao circuito também.
Pus um medidor de tensão, um voltímetro, e um medidor de corrente elétrica, um amperímetro, além de uma chave para que possamos controlar a corrente elétrica nesse circuito, e pus também uma lâmpada de 10 ohms de resistência interna. Note que ao fechar o circuito, temos a passagem de corrente elétrica pela lâmpada e pela pilha também, e note que a tensão elétrica estabelecida ao circuito externo é de 4,17 volts. De acordo com as previsões que fizemos, se adicionarmos mais uma pilha a esse circuito, de tal forma a termos uma associação em série, a força eletromotriz equivalente do circuito vai aumentar e isso vai fazer com que a tensão mandada ao circuito externo também aumente. Se essa tensão aumentar, teremos uma potência útil maior, o que vai fazer com que essa lâmpada brilhe um pouco mais. Vamos ver se realmente é isso que acontece. Vamos colocar aqui a pilha, obedecendo aquela regrinha de que o polo positivo, que é o laranja, deve estar ligado ao polo negativo, que é a parte preta da pilha. Veja que realmente tivemos um aumento de força eletromotriz, que agora passa a ser 10 volts, né? Basta somar, e a tensão elétrica subiu agora para 7,14 volts. Aumentamos a potência útil, note que o brilho característico da lâmpada é maior, e isso a gente pode ver ainda mais se colocarmos essa última pilha em série. Veja que o brilho ficou significativo agora, e a tensão elétrica subiu para 9,37 volts. Note também, pessoal, que ao adicionarmos mais pilhas, tivemos um aumento da resistência interna equivalente dos geradores. E isso aumenta também a potência dissipada do circuito. Vamos agora fazer essa questão juntos. O poraquê, e aqui temos o seu nome científico, né? Zezinho da Silva, é um peixe provido de células elétricas, chamadas de eletrócitos, dispostas em série, enfileiradas em sua cauda. Cada célula tem uma força eletromotriz de 60 mV. Esse mili equivale a 10 a menos 3, e a questão já fez a conversão para o SI, para o padrão, em que temos 0,06 volt. Num espécime típico, esse conjunto de células é capaz de gerar tensões de até 480 volts, com descargas que produzem correntes elétricas de intensidade máxima de até 1 ampere. Na letra A, precisamos fazer um esquema representando a associação dessas células elétricas na cauda do poraquê. Isso é bastante simples. Vamos imaginar que cada célula seja representada por um gerador. Então, temos aqui um geradorzinho. Veja que cada geradorzinho tem aqui 0,06 volts e você vai associando esses geradores até chegar no enésimo gerador, né, que também teria 0,06 volts. Basicamente é isso que acontece. Temos uma associação em série, né? Veja só, indique nesse esquema o número N de células elétricas que um poraquê pode ter e justifique a sua avaliação. Galerinha, temos uma associação em série e todos esses geradores associados, né, todos esses eletrócitos são iguais. Quer dizer, então, que a força eletromotriz equivalente vai ser a mesma coisa que o número de geradores associados multiplicados pela força eletromotriz que eles têm em comum. Note que a máxima força eletromotriz é de 480 volts.
Queremos saber o número de células associadas e sabemos que cada célula tem 0,06 volts, né? Quer dizer, então, que o número de células vai ser a mesma coisa que 480 dividido por 0,06. Isso aqui é a mesma coisa que 480 dividido por 6 vezes 10 a menos 2. 48 por 6 é a mesma coisa que 8. Temos, então, 8 com 0, 80. 80 dividido por 10 a menos 2 é 80 vezes 10 ao quadrado. Temos aqui a mesma coisa que 8.000 células associadas em série. Muito bem. A letra B deseja saber qual é a potência elétrica máxima que o poraquê é capaz de gerar. A potência total é a mesma coisa que a força eletromotriz vezes a corrente elétrica. Temos aqui a força eletromotriz equivalente. Então, temos 480 volts multiplicados pela corrente máxima, que é de 1 ampere. Temos, portanto, 480 watts. Vamos agora trabalhar com a associação em paralelo. Quando trabalhamos com esse tipo de associação, precisamos de um cuidado extremo, pois podemos fazer essa associação somente com geradores de mesma força eletromotriz e mesma resistência interna. Se fizermos algo fora dessa condição, a depender dos valores escolhidos, alguns geradores podem atuar como receptores de energia em vez de fornecedores. Ou seja, quando você compra, por exemplo, pilhas para colocar no controle remoto, é ideal que você coloque pilhas da mesma marca e com a mesma força eletromotriz. Assim, você garantirá a associação em paralelo. Se uma força eletromotriz for maior do que a outra, pode ser que, em vez de fornecer energia, um dos geradores acabe consumindo essa energia, o que seria terrível para o circuito. Além dessa condição inicial, precisamos que, numa associação em paralelo, os polos positivos estejam conectados aos polos positivos, que os negativos estejam conectados com os negativos e que devemos também conectar os terminais dos geradores aos mesmos nós, ou seja, aos mesmos pontos em que temos divergência de corrente elétrica ou convergência. Veremos a seguir um esquema dessa associação. Note que temos aqui dois pontos, A e B, e que todos os geradores escolhidos estão entre esses terminais. Atendemos, então, à necessidade de que todos os geradores estejam entre os mesmos nós. Isso porque nós percebemos que aqui nós teremos uma divisão da corrente elétrica em 3 caminhos, enquanto que a partir daqui essas correntes irão se juntar a fim de estabelecer a corrente total mais uma vez. Note que essa corrente elétrica é dividida em valores iguais. Isso porque os nossos geradores também são iguais. Quer dizer, então, que temos a mesma resistência interna para qualquer caminho que escolhermos. E se a resistência é a mesma, cada uma receberá a mesma corrente elétrica. Como temos aqui 3 geradores em paralelo, a corrente elétrica total foi dividida em 3 para cada um desses caminhos. Note também que, como mencionamos, esses geradores são idênticos, pois possuem a mesma força eletromotriz e a mesma resistência interna. Note também que obedecemos à condição de que o polo negativo é ligado ao polo negativo
e que temos também polo positivo com polo positivo aqui. Beleza? A primeira conclusão é que, estando entre os mesmos pontos A e B, estes nossos geradores terão a mesma DDP estabelecida, que é a DDP entre esses pontos. A tensão elétrica, portanto, para uma associação em paralelo, é tida como constante. A segunda conclusão é que a resistência equivalente é dividida pelo número de geradores associados em paralelo, obedecendo às regras que vimos para resistores em paralelo lá atrás nas aulas de eletrodinâmica. Então, para 3 geradores, a resistência interna equivalente será a mesma coisa que a resistência interna em comum aos 3 geradores, dividida pelo número de geradores em paralelo. Note que, para N geradores, a resistência equivalente vai ser a mesma coisa que a resistência em comum, dividida pelo número de geradores associados em paralelo. Note que isso funciona também para a corrente elétrica. Isso porque, como vimos, para 3 geradores idênticos, a corrente elétrica que passa por cada um é a mesma. E isso quer dizer que a corrente elétrica em cada um deles vai ser a mesma coisa que a corrente total, antes da divisão de correntes, dividida pelo número de geradores associados. Para N geradores, a corrente elétrica em cada um deles vai ser a mesma coisa que a corrente total dividida pelo número N de geradores. Podemos utilizar essas conclusões a nosso favor, pois se pensarmos em cada um dos geradores, nós temos que a equação característica será a DDPU, que vai ser a mesma coisa que a força eletromotriz desse nosso gerador, menos a resistência interna desse gerador, vezes a corrente que o atravessa. Note que, nesse caso, a corrente que o atravessa é a mesma coisa que I sobre 3. Note que essa equação aqui de cima é para cada gerador. Aqui embaixo eu vou trabalhar com o gerador equivalente, ou seja, estou juntando esses 3 geradores em apenas um. Ora, o gerador equivalente está entre os mesmos pontos, quer dizer então que a tensão elétrica vai ser a mesma. Aqui nós teremos a força eletromotriz equivalente, que ainda não sabemos calcular, mas é razoável que ela apareça aqui, uma vez que estamos juntando todos esses geradores em apenas um. A resistência interna desse gerador equivalente vai ser a mesma coisa que R sobre 3, concorda? A resistência equivalente para uma associação em paralelo, obedecendo à regrinha dos resistores em paralelo, vai ser a mesma coisa que R dividido pela quantidade de resistores, que são 3. Então, teríamos aqui R sobre 3, é a resistência, né? Vezes a corrente elétrica total, que aqui estou chamando de I puramente, né? Mas você podia colocar I total aqui e I total aqui também, sem problemas. Inclusive, é o que colocamos aqui em nossas observações da quarta conclusão. Para cada gerador, a tensão vai ser igual à força eletromotriz menos R, que é a resistência interna, né? Multiplicada pela corrente total dividida por 3. Quando consideramos o gerador equivalente, a tensão total vai ser a mesma coisa que a força eletromotriz equivalente, que ainda não sabemos calcular, menos a resistência equivalente, que vai ser R sobre 3, em nosso exemplo, e isso multiplicamos pela corrente total. Veja que para N geradores, apenas fazemos a leve adaptação de substituir o 3 das equações anteriores pelo N, né? Pelo enésimo gerador. Não tem nenhum
problema. Não sei se você percebeu, mas essas equações são extremamente parecidas e isso nos dá uma dica muito boa de como trabalharmos com a força eletromotriz. Veja só, reorganizando, esta equação ficaria assim, se ignorarmos puramente estes parênteses, né? E veja que essa equação vai se repetir aqui embaixo também. Veja que bacana. Veja, se nós compararmos matematicamente, este termo é igual a esse. O significado físico disso e disso é completamente diferente, tá? Mas matematicamente é a mesma coisa. Então, esse termo é igual a esse termo. Esse termo também é igual a esse termo, pois, lembre-se, quando temos associação em paralelo, a tensão é a mesma em todas as ocasiões. Isso quer dizer que esse termo, portanto, matematicamente, deve ser igual a esse. Isso quer dizer que se colocarmos vários geradores em paralelo, a força eletromotriz equivalente corresponde à força eletromotriz de somente um gerador. Isso quer dizer, portanto, que a força eletromotriz equivalente de um gerador equivalente para uma associação em paralelo é a mesma coisa que a força eletromotriz individual de cada gerador. A associação em paralelo, ao contrário da associação em série, não muda a força eletromotriz do sistema. Lembre-se que esse gerador equivalente está entre os pontos A e B, portanto mantém a mesma DDP. Note que a corrente elétrica que passa aqui corresponde à corrente elétrica total do nosso esquema anterior, beleza? Que aparece aqui também, né? E veja que a resistência equivalente nada mais é que uma divisão entre a resistência de um só gerador e o número de geradores que temos associados em paralelo. A partir de tudo isso, podemos tirar algumas conclusões. A primeira delas diz o seguinte: a corrente que passa por cada um dos geradores é uma fração da corrente total, o que prolonga a vida útil do dispositivo. É o que vimos. A corrente que passa em cada gerador é a corrente total dividida pelo número de geradores associados em paralelo. Então, não temos grandes valores de corrente passando por cada gerador, o que realmente provoca uma maior vida útil desse dispositivo. Na segunda observação, temos que existe uma redução da resistência interna, o que proporciona maior estabilidade na tensão de operação. É verdade, vimos que a resistência equivalente da associação em paralelo é a resistência de um só gerador dividida pelo número de geradores. Portanto, quanto maior esse número de geradores associados, menor será a resistência interna. Isso é muito bom para evitar a dissipação de energia, né? Em grandes quantidades, o que poderia acontecer na associação em série. A terceira observação diz que aumenta-se a potência fornecida ao sistema através do aumento da corrente que circula pelo mesmo. Isso é verdade, pessoal. Lembre-se que essa potência, que seria a potência útil, né, está relacionada à diferença entre a potência total e a potência dissipada. Lembre-se que a potência útil é a mesma coisa que a DDP do sistema vezes a corrente, e a potência total é a mesma coisa que a força eletromotriz vezes a corrente elétrica. Veja que dessa vez, pessoal, vamos logo colocar aqui a potência dissipada, né? Que é R vezes I ao quadrado. E aí, conforme nós vimos nessa terceira observação, nós temos um aumento de corrente elétrica, porque, veja, a corrente total
ela vai ser a mesma coisa que o número de geradores associados vezes a corrente que passa em cada gerador. Isso vem daquela expressão que anotamos anteriormente, né? A corrente em cada gerador é a corrente total dividida pelo número de geradores. Fazendo meios pelos extremos, chegamos nessa equação aqui de cima. Então, se colocamos mais geradores, nós aumentamos esse M, o que vai provocar um aumento da corrente total. Se aumentamos essa corrente total, aumentamos esse fator daqui, né? Aumentamos a potência total fornecida pelos geradores e isso vai fazer com que essa diferença dê resultados cada vez maiores, o que aumenta a potência útil, né? Aumentando aqui também por conta da corrente elétrica, beleza? E como temos aqui uma redução da resistência interna, que foi comentado na observação número 2, nós temos uma menor dissipação também, beleza? A única diferença em termos de desvantagem aqui, em relação à associação em série, é que essa força eletromotriz permanece a mesma, né? Não temos como aumentá-la nem diminuí-la na associação em paralelo. Ela fica constante. E é justamente essa observação que temos aqui. A força eletromotriz equivalente é a mesma de cada gerador. Vamos aplicar essas 4 previsões ao nosso simulador. Note que temos aqui 3 geradores idênticos de mesma força eletromotriz, 5 volts, e mesma resistência interna, 2 ohms. Todos esses geradores estão associados entre os mesmos pontos do circuito. Temos, portanto, realmente uma associação em paralelo. Note que em cada fio temos um interruptor, para que possamos acionar mais ou menos geradores de acordo com a nossa necessidade. Note que temos uma lâmpada de 10 ohms de resistência interna, né? E temos também um medidor de tensão, além de um medidor de corrente elétrica. Um medidor de tensão posicionado entre os terminais dessa associação. Quando acionamos um dos geradores, percebemos que a tensão elétrica externa do circuito é de 4,17 volts e que a corrente elétrica é de 0,42 amperes. Pelas nossas previsões, ao adicionarmos mais um gerador de forma paralela a esse circuito, a corrente elétrica vai aumentar, o que provoca um aumento da potência total do gerador equivalente, e isso provoca uma potência útil maior para o circuito também. A nossa expectativa é que essa tensão elétrica aumente e o brilho dessa lâmpada também aumente, mesmo que seja um pouquinho. Veja só. Percebe? Então, realmente, temos aqui uma tensão que aumentou, a corrente também aumentou, e temos um brilho maior, mesmo que seja um brilho não tão maior do que o outro, né? Mas ainda assim estamos aumentando a potência útil desse circuito, o que também acontece quando colocamos mais um gerador em paralelo. Beleza? Note, pessoal, que eu falei para vocês que a tensão ia aumentando, e realmente é isso que a gente verifica, né? Ela vai aumentando cada vez mais e a corrente elétrica também vai aumentando cada vez mais. Lembre-se que eu falei para vocês que esses geradores precisavam ser idênticos. Veja o que acontece se colocarmos um gerador de tensão elétrica interna, né, de força eletromotriz bastante grande em relação aos outros. Beleza. Se nós colocarmos esses dois carinhas, vocês percebem que eles estão recebendo a corrente elétrica em vez de impulsioná-la para o restante do circuito, como acontecia anteriormente, né? Veja que agora, ao equilibrarmos, né, esse sistema, cada um com 5 volts, percebemos que a corrente elétrica vai num só sentido, né? Então, todas essas pilhas estão funcionando como geradores elétricos. Se nós não tivéssemos geradores idênticos, né,
não tivéssemos a mesma força eletromotriz e a mesma resistência interna, então o comportamento dos outros não seria mais como gerador. Por isso a necessidade que todos tenham a mesma força eletromotriz e a mesma resistência interna. Vamos agora fazer algumas questões. Pilhas de lanterna estão associadas por fios metálicos, segundo os arranjos. Veja que temos 5 arranjos disponíveis, né? Ligando-se resistores entre os pontos terminais livres, pode-se afirmar que as pilhas estão eletricamente associadas em paralelo, em quais opções, ou em série, em quais opções. Pessoal, na primeira opção, se nós imaginarmos a corrente elétrica passando aqui, vemos que todos os geradores são percorridos pela mesma corrente. É uma associação em série. Veja que isso também acontece para a associação número 2. A corrente elétrica vem aqui passando por todos os geradores. Associação em série mais uma vez. Isso não acontece para a associação número 3. A corrente elétrica se divide nesse ponto em 3 caminhos diferentes. Essa é, portanto, uma associação em paralelo. O que acontece também no esquema 4, né? Ele está um pouquinho diferente, visualmente falando, mas a ideia é a mesma. A corrente se divide aqui em 3 caminhos diferentes, associação em paralelo. Observe que na quinta proposição, os geradores são percorridos pela mesma corrente, temos então uma associação em série. Temos então que a nossa resposta é a letra B de bronquite. Nós temos associação em paralelo nas proposições 3 e 4, né? Na número 1 não temos em paralelo, aqui a 2 ela está em série, está, né? A 1 também, mas a 3 não está. Aqui na letra D, a quarta não está em série e na letra E, a 3 não está em série. Vamos agora para mais uma questão. 5 geradores, cada um de força eletromotriz igual a 4,5 volts e corrente de curto-circuito igual a 0,5 amperes, são associados em paralelo. A questão deseja saber a força eletromotriz e a resistência interna do gerador equivalente. Beleza? Veja que nós aprendemos que para uma associação em paralelo, a força eletromotriz equivalente corresponde à força eletromotriz de somente um gerador que está nessa associação. Então, nós temos que isso vai ser a mesma coisa que 4,5 volts. Ficamos, então, entre a letra A de AIDS e a letra C de cirrose. Veja que a questão nos deu uma dica muito boa ao falar da corrente de curto de cada gerador. Veja só, aprendemos na aula passada que a corrente de curto é a mesma coisa que a força eletromotriz dividida pela resistência interna. A resistência interna, portanto, será a mesma coisa que a força eletromotriz dividida pela corrente de curto. De acordo com a questão, cada gerador tem 4,5 volts de força eletromotriz. E a corrente de curto é a mesma coisa que 0,5. Temos, portanto, 9 ohms de resistência interna para cada gerador. Cuidado! Quando temos associação em paralelo, pois a questão quer saber a resistência interna do gerador equivalente, a resistência interna equivalente vai ser a resistência de um único gerador dividido pela quantidade de geradores em paralelo. A resistência interna de cada um é de 9 ohms e temos 5 geradores em paralelo. 9 dividido por 5 temos 1,8 ohms. E isso nos dá, por fim, a resposta como letra C de catapora. Muito legal. Uma associação mista de geradores combina geradores em série e geradores em paralelo. Não existe segredo para encontrar o gerador equivalente de uma associação mista. Precisamos calcular, passo a passo, as forças eletromotrizes
e as resistências internas de cada associação em paralelo e de cada associação em série, a fim de que, no final, possamos unir todas essas associações em um único gerador equivalente. Então, utilizamos as regras que aprendemos para resolver as associações em paralelo, resolver as associações em série e, por fim, chegar em apenas um gerador equivalente. Na aula anterior, aprendemos a trabalhar com a lei de Ohm-Pouillet, que visava calcular a corrente elétrica de um circuito contendo pelo menos um gerador e um resistor no circuito externo. A corrente elétrica, nessa ocasião, nada mais era que a força eletromotriz do único gerador dividida pela resistência equivalente do circuito externo mais a resistência interna daquele único gerador. A diferença é que agora podemos pegar vários geradores e transformá-los em um gerador equivalente, com uma força eletromotriz equivalente e uma resistência interna também equivalente. Isso nos faz generalizar a lei de Ohm-Pouillet para circuitos com vários geradores que podem ser associados. Não importa se é em série, não importa se é em paralelo. Ou mesmo se é uma associação mista, a corrente elétrica será a mesma coisa que a força eletromotriz equivalente dividida pela resistência equivalente do circuito externo mais a resistência equivalente dos resistores internos associados em nosso circuito. Vamos fazer mais uma questão para encerrar a aula de hoje. 4 pilhas de 1,5 volts cada são ligadas a uma resistência R de 16 ohms. Quer dizer, então, que esse resistor externo tem 16 ohms de resistência elétrica. Temos aqui 4 pilhas, cada uma com 1,5 volts, e percebemos que essa é uma associação em série. Afinal, todos os geradores são percorridos pela mesma corrente elétrica. Outra coisa a se perceber é que aquela condição foi obedecida. Polo positivo com negativo, positivo com negativo, positivo com negativo. Tudo certo. Pessoal, note que a questão é o seguinte: sabendo que cada pilha apresenta uma resistência interna de 2 ohms, qual a diferença de potencial em volts sobre a resistência R? Pessoal, para o circuito externo, prevalece a primeira lei de Ohm. Temos que a DDP vai ser a mesma coisa que a resistência vezes a corrente elétrica. A DDP vai ser, então, 16 ohms multiplicados por uma corrente que não conhecemos, mas que podemos encontrar graças à lei de Ohm-Pouillet. Afinal, a corrente elétrica é a mesma coisa que a força eletromotriz equivalente dividida pela resistência externa, que é somente uma nesse caso, mais a resistência interna equivalente do nosso gerador equivalente. Vamos lá. A corrente vai ser a mesma coisa que a força eletromotriz equivalente, Temos aqui 4 geradores em série, cada um tem 1,5 volts, de força eletromotriz. Então, 4 vezes 1,5, temos uma força eletromotriz equivalente de 6 volts. A resistência externa é 16 ohms e a resistência interna vai ser a mesma coisa que 2 vezes 4, Associação em série, a gente soma as resistências. 2 mais 2 mais 2 mais 2, temos aqui 8 ohms. Legal! Quer dizer, então, que a corrente vai ser a mesma coisa que 6, dividido aqui por 24. Note que isso, se dividirmos por 6, 6 por 6 é a mesma coisa que 1, e 24 por 6 é a mesma coisa que 4. Isso é a mesma coisa que 0,25 amperes. Podemos colocar aqui 0,25 e encontramos que essa DDP externa é de 4 volts. Poderíamos fazer esse mesmo raciocínio
pensando na equação característica, pois a DDP mandada para o circuito externo seria a força eletromotriz equivalente menos a resistência equivalente vezes a corrente. Veja que a DDP queremos saber, a força eletromotriz equivalente é a mesma coisa que 6 volts, né, pelo que calculamos. A resistência interna equivalente é a mesma coisa que 8 ohms, né? 8 vezes a corrente, que é a mesma coisa que 0,25 amperes, pelo que calculamos na lei de Ohm-Pouillet. Teríamos 6 menos 8 vezes 0,25, que é 2. 6 menos 2 é igual a 4 volts. Então, teríamos dois caminhos para calcular a mesma coisa. Pessoal, muito obrigado por acompanhar a aula até aqui. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, se inscreve no canal, deixa um gostei, compartilha esse vídeo e até a próxima aula.